Meus amigos, que início triste de Série B, hein, cara? Depois de tanto tempo parado, 20 dias para ser mais preciso, o que a gente esperava era um time mais organizado, mais coeso e mais eficiente lá na frente, coisa que o nosso ataque não vinha sendo, só que infelizmente a gente se esbarrou nesse obstáculo mais uma vez. O nosso ataque teve a posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo, não conseguiu criar chances e talvez a principal oportunidade de gol nossa no primeiro tempo, que foi onde teve jogo de verdade, foi com aquele voleio do Matheus Barbosa que sequer conseguiu acertar o gol. Então o time foi muito abaixo da média, né? O jogo como um todo muito atípico também, com expulsão do Adriano, do Fábio. Enfim, começamos a Série B com o pé esquerdo. Tô muito triste, muito desanimado, mas não vou jogar a toalha também. Vamos falar do acerto que o Cruzeiro tem com o Pedro Lucas, falar da posição de cada meio-campista nosso dentro de campo. Então já chega dando aquele like aí para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho e lembrando que 8 horas da noite tem live. Passa a régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro. Tem muita coisa para a gente poder falar, então vamos começar falando aí desse possível acerto do Cruzeiro com o Pedro Lucas, atacante do Mirassol. Ele é esse meliante aí que eu vou colocar na tela para vocês agora. Ó. O Pedro Lucas fez a temporada passada pelo CSA, mas ele é jogador do Internacional. Tem tido empréstimos, né, para tentar ganhar um pouco mais de experiência. Atualmente no Mirassol, fez o Campeonato Paulista por eles, mas como eu disse, no ano passado jogou pelo CSA. O Adelmo do CSA Povão, que é meu amigo, meu brother, disse em uma live que ele participou aqui no canal que esse Pedro Lucas não conseguiu ter capacidade de ser titular absoluto no CSA. Então eu tenho minhas dúvidas se ele seria um bom reforço para a gente, por mais que a gente precise de um bom centroavante para fazer os gols, eu duvido que o Pedro Lucas seja esse cara, apesar de que ele fez 2 gols na gente no ano passado, né? Mas o Cruzeiro tem uma mania de contratar esses jogadores que fazem gol na gente, que é impressionante. Parece que desperta muita atenção da nossa diretoria, só que tem que avaliar muitos outros fatores, né? O Samuel Venâncio trouxe em postagem no Twitter que entre Cruzeiro e Pedro Lucas meio que já está tudo certo. O Mazuco é quem vinha conduzindo essa negociação e segundo o Samuel Venâncio postou, o Mazuco já tinha acertado com o Pedro Lucas a questão do contrato, do salário, enfim. Entre Mazuco e Pedro Lucas, ou seja, entre Cruzeiro e Pedro Lucas estaria tudo certo e o Internacional provavelmente não iria se opor a emprestá-lo ao Cruzeiro, até porque a vitrine que ele ia ter aqui de Série B seria excelente, além do tamanho da marca do Cruzeiro. Então cabe agora apenas a aprovação do Felipe Conceição para saber se seria um reforço que o agradaria ou não. Mas então, resumindo, entre Mazuco, que era o diretor de futebol, e o atacante já está tudo certo, salário, tempo de empréstimo e tudo mais. O atacante tem o interesse de vir para o Cruzeiro, mas quem é que não tem, né, pessoal? E falta apenas uma aprovação do Felipe Conceição e, por outro lado, o Internacional não se oporia a essa negociação. Particularmente, não gostaria que o Pedro Lucas viesse. Acho que a gente precisa de um centroavante ali mais capacitado, que saiba fazer gols? Acho. Mas não acredito que o Pedro Lucas seja esse atacante. Para mim, seria mais uma daquelas contratações para vir encher o elenco e ficar esse tanto de cabeça de bagre aí, como a gente já tem no momento. Então eu desaprovo totalmente essa contratação. Acho que quem chegar tem que ser para vestir a camisa e fazer a diferença pelo Cruzeiro e não apenas para compor elenco. Então vamos ver se esse assunto volta em pauta aí no decorrer da semana, mas torço para que não dê certo, porque eu não acho que ele chegaria para vestir a camisa e fazer a diferença pelo Cruzeiro. Por outro lado, vamos voltar a falar do trágico dia de ontem, né, cara? Eu acho que o Adriano foi sim muito juvenil, foi inocente demais, foi juvenil, cara, a palavra é essa, o Adriano foi juvenil. Tomou um cartão amarelo muito cedo, logo em seguida já poderia ter sido expulso no lance anterior e aí depois acabou parando mais um contra-ataque e nos deixando com 1 a menos dentro de campo. Mas eu queria pontuar, cara, que apesar de eu achar que o Adriano foi juvenil, como eu acabei de dizer muitas vezes, não foi só culpa dele, pessoal, sabe? O Adriano é um cara jovem ainda que tem que amadurecer? Tem que evoluir? Tem. Mas ele tá melhorando com o passar do tempo, ele não é aquele cara rápido que consegue se recuperar no lance, chegar na frente de um meio-campista, de um atacante, só que ele tá sobrecarregado no nosso meio. Eu tenho me atentado muito para esses detalhes, cara. O Adriano tem feito a função, por exemplo, não comparando, mas vocês lembram quando o Lucas Romero jogava sozinho no meio-campo do Cruzeiro? O Lucas Romero tem essa característica, ele é rápido, ele tem um bom tempo de recuperação de bola, coisa que o Adriano não tem. O Adriano tem outras características que o Romero não tem,
mas essa de marcar, de cobrir todos os espaços do campo, o Adriano não consegue fazer. Então o Matheus Barbosa se lança para o ataque e deixa ele muito vulnerável ali frente à zaga. O Rômulo até recompõe bem, mas o Rômulo é o terceiro homem de meio campo, é um cara encarregado de ficar mais ali na frente pelo lado esquerdo, e com isso o Adriano fica muito sozinho ali, ficando sobrecarregado. Não foi a primeira vez que o Adriano tomou um cartão amarelo cedo, e não vai ser a última se caso ele continue jogando dessa forma. E há quem diga já que o Flávio, com essa aparição de ontem do Adriano desastrosa, tenha ganhado a vaga titular, e se isso acontecer, não dá para cobrar que seja diferente também, né? O Adriano deu mole demais ontem e talvez tenha sido a sua partida mais juvenil pelo Cruzeiro. Mas eu separei artes aqui, ó, do mapa de calor dos nossos atletas de meio campo. Olha só para vocês verem, cara. Aqui na esquerda tem o Adriano, né, pessoal? Lembrando que o campo de defesa fica na direita, tá? Então, onde tá o círculo vermelho é o campo de ataque do Cruzeiro, beleza? Então, olha só para você ver o mapa de calor do Adriano. Ele fica postado ali na frente da zaga, tem um símbolo ali mais forte com uma bolinha laranjada frente à zaga, que é onde ele teoricamente mais pisa, só que ele pisa muito no campo de ataque também ali logo após o meio-campo, que é quando o Cruzeiro sobe as linhas, né? O Cruzeiro joga marcando pressão, sobe a zaga, sobe o meio-campo e sobe o ataque, então é natural que o Adriano pise muito ali no meio-campo, porém na parte ofensiva. Então ele cobre bastante área no meio-campo central como um todo. Ele aparece tanto no centro ofensivo quanto no centro defensivo. Aí você pega na direita aqui, olha o mapa de calor do Matheus Barbosa, que absurdo, cara. Quando eu vi essa foto aqui, eu fiquei, cara, boquiaberto. Olha só o mapa de calor do Matheus Barbosa. Ele é um ponta direita no Cruzeiro, cara. O cara que é o segundo volante, que deveria ser o falso 9 e pisar dentro da área, sequer dentro da área ele tem pisado com tanta frequência. Então o Matheus Barbosa fica literalmente pelo corredor do ataque direito do Cruzeiro. Vez e outra pisa lá dentro da área, aquele amarelinho que tem próximo da marca do pênalti, ele provavelmente o momento que ele teve aquele voleio para fora. Mas olha só o mapa de calor dele na região central do campo. Um segundo volante tem que compor essa faixa central do campo, e lá na defesa principalmente ele vai raramente. A única vez que ele vai com uma contundência maior ali é pelo corredor direito, mas ainda assim é muito pouco, pessoal. Lembrando que o Matheus Barbosa é, ou pelo menos deveria ser, um segundo volante e auxiliar o Adriano ali, fazendo aquela função suja no meio-campo. E olha só o quão vulnerável fica o Cruzeiro sem a presença do Matheus Barbosa. E lá na direita, a última foto, que é a do Rômulo, que é o que mais se movimenta nesse... acho que a movimentação do Rômulo está bem parecida com a do Adriano. Os dois têm bastante dinâmica ali. O Rômulo cai principalmente pela esquerda, né, para equilibrar a caída que o Matheus Barbosa tem lá pelo outro lado. Isso aí todo mundo já sabe. Mas ainda assim, o Rômulo percorre todo o campo praticamente. Ele pisa bastante pelo meio, tanto ali atrás, antes do meio campo, na defensiva esquerda, ele tem um mapa de calor ali laranjado, cobre muito a frente da área do Cruzeiro, aquele risco amarelo por completo, e inclusive chega a pisar lá do lado direito algumas vezes. Então é um mapa de calor bem interessante do Rômulo, na minha opinião. Ele pisa em praticamente todo o campo central do Cruzeiro, mas a surpresa negativa fica para com o Matheus Barbosa. Olha como que ele apenas joga no corredor de ataque direito do Cruzeiro. Então, isso é um ponto que eu venho falando, cara. O Adriano fica sobrecarregado no meio-campo do Cruzeiro porque o Matheus Barbosa simplesmente liga o dane-se e vai para o ataque e deixa o Adriano ali sozinho na função. Então, mais uma vez falando, o Adriano foi juvenil ontem, foi infantil, faltou maldade, faltou malícia? Faltou. Faltou sim jogo de cintura do Adriano e discernimento para saber que ele já tinha o cartão amarelo. Mas falta também um companheiro ali ao lado dele para auxiliá-lo na marcação. Então o que adianta o Cruzeiro jogar com 3 volantes, sendo que esse volante, eu até brincava que o Matheus Barbosa era um falso 9, mas ele na verdade é um falso ponta, porque ele só joga por ali naquele setor de campo e deixa todo o resto do meio campo muito desguarnecido. Então essas prints aí reforçam muito que o Matheus Barbosa realmente está fazendo hora extra no time do Cruzeiro. Por mais que seja um dos artilheiros aí com 3 gols, ele pouco entrega no contexto geral da partida. E aí, nas entrevistas pós-jogo ali do nosso presidente e nosso treinador, a gente realmente percebe que eles não sabem o que estão fazendo frente ao Cruzeiro, né? O presidente que acha que o elenco é bom, que está fechado,
que vai se recuperar na Série B, que tem jeito, e um treinador que se esquiva das perguntas, que não responde sobre a inoperância no meio-campo, sobre o Matheus Barbosa, que não fala sobre a inoperância do ataque também. Quando ele foi questionado com relação ao pouco aproveitamento no ataque do Cruzeiro, ele simplesmente se absteve de responder a pergunta e mais, lançou o seguinte: mas vocês só fazem essas perguntas referentes para atacar o time, vocês não são capazes de elogiar a apresentação do Cruzeiro hoje. E para quem estava acompanhando na live, eu assisti essa entrevista ontem com vocês, eu não tinha visto antes, e eu fiquei boquiaberto, cara, diante da apresentação que o Cruzeiro teve ontem, após 20 dias se preparando exclusivamente para esse jogo. Ele queria elogio diante da partida que o Cruzeiro entregou. Tá de sacanagem, mano. A gente não viu nada de novo no Cruzeiro, não houve progresso, muito pelo contrário, houve regresso e o time não consegue atacar o adversário, não consegue ser ofensivo. O ataque do Cruzeiro hoje é uma mãe. Então o Felipe Conceição não consegue enxergar isso, para ele tá tudo bem e ele queria elogio. E aí vale a gente pontuar. O time do segundo tempo do Cruzeiro merece elogio, sim, pela raça, pela vontade, pela entrega. Fiquei muito feliz em ver a entrega, a aplicação dos jogadores no segundo tempo, mas não apaga todos os outros defeitos do Cruzeiro, que são muito maiores do que essa entrega vista no segundo tempo, quando a gente tinha apenas 9 jogadores. Chegamos ao empate, tivemos a chance da virada com a bola do Rômulo, que infelizmente não entrou e bateu no travessão, mas não apaga todos os inúmeros defeitos que o time do Cruzeiro tem, com o ataque inoperante, com o meio-campo desguarnecido que sobrecarrega o Adriano. Enfim, não tá nada bom, não tá nada legal, tem que mudar. Seria importante contratar uma ou duas peças pontuais para o ataque? Seria, mas se não tem condições para isso, roda o elenco. Nós temos peças que podem mudar o estilo de jogo do Cruzeiro, pode abrir mão do Matheus Barbosa, puxar o Rômulo para segundo volante, dar chance pro Marco Antônio, pode colocar o Bissoli no lugar do Sobis, que não vem rendendo nada, pode colocar o Stênio no lugar do Ayrton, que não vem rendendo nada também. E olha só que detalhe, pessoal, o futebol do Ayrton caiu muito quando o Potker chegou no Cruzeiro, porque ele teve que inverter de lado. Vocês se lembram disso? O Ayrton deixou de ter aquela regularidade que ele vinha tendo. Então dá para colocar o Bruno José lá na esquerda, que é a posição que ele joga originalmente, ou simplesmente deixa o Bruno José na direita, que entrega muito na marcação também, e ontem foi o melhor em campo pelo Cruzeiro, na minha opinião, e coloca o Stênio pela esquerda, que é a posição que ele jogava na categoria de base. Deixa o Stênio jogar na dele, dá uma oportunidade para ele, ele vem evoluindo, vem crescendo, marcou 2 gols naquele jogo treino diante do Boa Esporte. Então assim, precisa de contratação? Precisa, mas pontual. Se não der para trazer essas contratações pontuais, roda o elenco, coloca peças novas para dar uma oxigenada nesse time, sabe? Então alternativas tem, mas os nossos Tonhos da Lua, presidente e treinador, tem que ter na sua cabeça que precisa de mudar algo. Se eles não pensarem assim, vai ficar muito difícil e a nossa Série B vai ficar comprometida, pessoal. Deixa o like aí para dar aquela força pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho e lembrando mais uma vez que hoje, 8 horas da noite, tem live Passa Régua pra gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro e, óbvio, poder resenhar muito sobre o que foi a nossa estreia na Série B, beleza? Conto com a presença de vocês mais uma vez, então até 8 horas da noite, eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.